Boa noite, meus irmãos. Irmãos, eu tenho falado aqui nos últimos domingos sobre a carta de Paulo aos Colossenses, que é tema do aniversário da igreja. Mas antes de falar sobre ela hoje, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre algo importante que aconteceu na história e que impacta as nossas vidas até hoje. E para falar sobre isso, abra rapidamente a tua Bíblia aí, em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até o confim da terra. Irmãos, o livro de Atos, ele traz um pouco sobre as ações dos apóstolos logo após a volta de Jesus aos céus. E ela começa a narrar sobre desde o derramado do Espírito Santo até o capítulo 28, que fala sobre a prisão do apóstolo Paulo. Se vocês perceberem, o livro de Atos, ele não tem assim um fechamento, ele não encerra como a maioria dos livros. Ele foi escrito por Lucas, mas ele não encerra. É porque o livro de Atos continua comigo e com você, continua com a igreja e com as atitudes que a igreja tem. E por que eu estou te falando sobre isso? No dia 31 de outubro de 1517, num castelo chamado de Wittenberg, na Alemanha, lá tinha uma igreja, e na porta daquela igreja, um bispo, um monge chamado Martinho Lutero, pregou à porta da igreja daquele castelo, no dia 31 de outubro de 1517, um documento que ele chamou de 95 teses. E esse dia de 31 de outubro ficou marcado na história como o início da reforma protestante. Isso nós estudamos, nos livros de história, estudamos na escola, estudamos na faculdade, sobre esse movimento. E por que chegou nisso em 1517? E por que chegou nisso e por que isso é importante até hoje? No texto que eu li para os irmãos, fala que quando eles receberiam o Espírito Santo, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Em Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, a igreja estava somente em Jerusalém. A igreja não estava em outro lugar. Se você ler o livro de Atos, eles estão somente pregando em Jerusalém. Já no capítulo 8 do livro de Atos, o evangelho chega a uma cidade chamada Samaria. No capítulo 11, o evangelho chega numa cidade chamada Antioquia da Síria. E com isso o evangelho ia crescendo. Nos capítulos 13 ao 14 do livro de Atos, nós temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele sai nessa viagem missionária e ele sai com Silas, e com Barnabé, e João Marcos vai na viagem, depois desiste, mas eles continuam a primeira viagem na região da Galácia. Depois ele faz a sua segunda viagem missionária nos capítulos 16, 17 e 18. Ele vai para uma região chamada Macedônia. E então ele parte para a sua terceira viagem missionária, que ele vai para a Ásia Menor, que ele vai para Éfeso, e de Éfeso ele abre uma série de igrejas. Com isso o evangelho crescia e crescia muito. E crescia tanto
que ele chegou ao ponto de dizer: olha, por aqui não tem mais para onde ir. Eu vou para Roma. Quando chegar em Roma, eu vou para a Espanha e o evangelho vai continuar sendo pregado. Essa era a intenção do apóstolo Paulo. Porém, quando ele se aproxima de Roma, ele é preso. E ele passa 2 anos preso em Roma, né? Na verdade, ele cumpre a sua prisão em Cesareia. Mas aquilo tudo era Deus no comando da sua vida. E o capítulo 28 de Atos termina nesse momento dele na prisão. E só que lá da prisão ele manda Timóteo para Éfeso, ele manda Tito para Creta e também vai para outros lugares anunciando o evangelho. Mas nessa prisão do apóstolo Paulo já estava começando uma grande perseguição sobre a igreja. Grande perseguição. A igreja começava a ser bastante perseguida, porque o Império Romano, né, foi um império que durou muitos anos. Quando Jesus nasceu, o imperador era César Augusto. Quando Jesus morreu, o imperador já era Tibério. Mas aí tiveram outros Tibério e as dinastias, né, que eram os filhos que substituíam eles também. De tal forma que a perseguição ia aumentando e aumentando e aumentando, até que no ano 54, no dia 10 de 10 de 54, Nero assume o poder com 17 anos. Aí, meus irmãos, a perseguição fica terrível contra a igreja. A igreja começa a ser massacrada, começa a ser mortos os discípulos. Antes, até então, a perseguição era pontual. Por exemplo, Tiago já tinha sido decapitado quando ele foi preso com Pedro, né? O próprio Paulo já havia sido preso e açoitado várias vezes. Estevão já tinha sido apedrejado. Mas eram coisas pontuais. Mas em Nero, no ano 54, isso se agrava muito, muito. Até que no ano 64 há o incêndio de Roma. E alguns historiadores atribuem inclusive esse incêndio ao próprio Nero. E os cristãos são acusados de terem incendiado Roma. Aí o negócio ficou feio, irmãos. Os cristãos começaram a ser incendiados. Alguns historiadores falam que para iluminar o jardim lá do palácio de Nero, ele pegava cristãos, pendurava eles em cruz ou em algum madeiro e tocava fogo nos corpos dos cristãos, ainda vivos, né? Ele dizia só para da janela dele ver o jardim dele iluminado. E essa perseguição aumentou muito, muito, ao ponto dos cristãos começarem a se dispersar. Aí no ano 66 houve uma guerra dos judeus. No ano 68, Nero se suicida. E eles achavam que as coisas iam melhorar, só pioraram. No ano 70, Jerusalém já tinha sido sitiada em 68, invadida completamente em 69. No ano 70, eles em volta do templo, eles derrubam o templo, tocam fogo no templo, e a perseguição agora era generalizada. Depois disso, ainda no ano 70, o novo imperador, agora Vespasiano, eles não sabiam como é que as coisas iam acontecer. Vespasiano, ele inaugura o Coliseu. E aí foi terrível ainda para os cristãos, irmãos. Porque o Coliseu ele foi inaugurado, e para ser inaugurado teve uma festa de 100 dias para inaugurar o Coliseu. E naqueles 100 dias, Vespasiano ele vestia os cristãos com roupas de animais, colocava ele lá no Coliseu, e eles eram devorados por fera, mordidos por animais, mortos de maneiras mais cruéis que os irmãos possam imaginar. De tal forma que a história diz que naquela inauguração morreu mais de 10 mil cristãos. E morriam só porque eram cristãos. Essa morte acontecia. Os cristãos então começaram a se espalhar por todos os lugares, porque os seus bens eram apreendidos, os seus filhos eram levados escravos,
E eles viviam o que tem até hoje em Roma, que é chamado das catatumbas de Roma. Até hoje, quem visita Roma pode ir até lá e ver esse lugar, lugares subterrâneos, embaixo das cidades, onde os cristãos viviam, passaram a viver. Lá eles viviam, morriam e eram sepultados. Nesse lugar, até hoje, nas visitas, você tem que ir com guias, porque o lugar é insalubre, o lugar é ruim, e você pode se perder lá dentro. No ano 81, Domiciano passa a ser imperador de Roma, e aí o negócio se agravou mais. Ele ficou conhecido como o segundo Nero. Ele que mandou o João para a ilha de Patmos. Ele prendeu o João, o último dos apóstolos, e ele manda para a ilha de Patmos. E os nossos irmãos começam a viver nos buracos, sem bem, sem nada, escondidos, sem poder ter palavra, sem poder se reunir, sem nada. Um dos pais da igreja diz que mesmo assim, irmãos, o sangue da igreja era a sementeira dela. À medida que o sangue era derramado, a igreja só crescia. À medida que o sangue era derramado, a igreja se espalhava nas catatumbas, nos buracos, às escondidas. A igreja continuava crescendo, crescendo, crescendo e crescendo muito. E aí os imperadores foram mudando, até que no século IV, Roma decidiu usar como se fosse o imperador e um subimperador. E o subimperador foi de uma cidade chamada Constantinopla, que foi Constantino. E Constantino, ele foi para a guerra, e quando ele estava entrando em uma das batalhas, ele teve uma visão de uma cruz. Na visão que Constantino teve dessa cruz, ele ouviu também uma voz, e a voz dizia assim: com este sinal vencerás. E aí ele se empolgou com aquilo, e ele venceu a batalha, ele venceu a luta. E aí então, no ano de 330, Constantino, no edito chamado Edito de Milão, o cristianismo é declarado a religião oficial do Império Romano. Aí tudo mudou, irmãos. Nesse momento, em 330, tudo mudou. A porta de entrada do Evangelho mudou. Tudo mudou. Os cristãos que agora eram perseguidos, eles passaram agora a habitar nos melhores lugares. Os cristãos que tinham os bens perdidos, eles passaram a ter os bens restituídos. Os cristãos que viviam escondidos, agora eles vieram para a luz. Por isso, meus irmãos, eu posso dizer para vocês que essa mudança, houve coisas boas e coisas ruins. Até agora eu só falei das boas, né? O cristianismo cresceu de um jeito, irmãos, surpreendente. Porque antes só era crente quem queria ser crente mesmo. Porque ser crente era perder meus bens, perder minha família, levarem meus filhos, eu viver isolado de todo mundo. Era assim que era ser crente. Mas agora não, eles crescem, melhoram de vida, e era até um status dizer: eu sou cristão, porque fazia parte da religião oficial do império. Mas mudou a porta de entrada. Antes, para ser cristão, era preciso conversão. Agora, para ser cristão, era conveniência. Era melhor ser crente, porque eu ia ter coisas boas para a minha vida, eu ia fazer coisas boas. Então, era muito melhor agora ser crente. Então, mudou de conversão para conveniência. E o que isso aconteceu? As pessoas começaram a ir para a igreja, mas não eram convertidas de verdade. Elas vinham para a igreja porque era bom, o Estado dava uma moral para eles. E aí começou a vir para a igreja o quê? O paganismo. Começou a vir para a igreja a mistura das religiões, que nós chamamos de sincretismo. Começou a vir para a igreja o pragmatismo, que é: dá certo, então vem para cá porque é bom. E a igreja começou a perder a sua identidade. E começou, meus irmãos, a ter todo tipo de gente dentro da igreja. Porque agora era bom ser crente.
E aí, por conta disso, a igreja precisou fazer vários concílios. Teve o concílio de Nicéia, teve o concílio de Constantinopla, teve o concílio da Macedônia, teve o concílio de teve um monte, que eram reuniões para eles resolverem coisas, resolverem sobre determinados temas que eles estavam trabalhando. Fora isso, associado a tudo isso, movimentos nacionais, né? Século XVI, o Renascimento, a igreja, o mundo não é mais explicado só a partir de coisas que foi Deus, mas de outras maneiras. A imprensa no século XV, e homens começam a se levantar. Um homem chamado John Wilker, ele se levantou e ele foi morto e queimado porque ele queria traduzir a Bíblia. Começava um movimento dentro da igreja que as coisas precisavam mudar. John Ross foi morto também, perseguido, porque ele queria que todos tivessem acesso à palavra. Jerônimo também foi morto porque achava que algumas práticas da igreja estavam muito ruins. Até que o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, fazendo uma grande reforma lá. E naquela época ele precisava de muito dinheiro, né? Paredes de ouro, com tantas coisas que tinham lá. Ele então começa um movimento que ficou conhecido como indulgências. E esse movimento das indulgências, ele ia, e dependendo do valor que se pagava, ele tinha direito ao perdão e a um lugarzinho no céu. Um monge chamado Martinho Lutero tem um encontro com Deus através daquele texto de Romanos: o justo viverá pela fé. E quando ele tem esse encontro com Deus, a sua vida muda completamente, e ele começa a ver que tudo aquilo estava errado e que precisava ser feito diferente e precisava andar diferente. E então ele escreve 95 teses, 95 artigos, contrário às coisas que estavam acontecendo na igreja. E aí no dia 1º de novembro era considerado o dia de todos os santos. Então no dia 1º de novembro todo mundo ia à igreja. E lá na Alemanha, no castelo de Wittenberg, eles iam se reunir. Até hoje uma cidade pequena, mas muita gente ia se reunir ali naquele lugar, no dia 1º. Então no dia 31, ele pega as suas 95 teses e ele prega na porta, que na época era como se fosse um mural. As pessoas chegavam lá e iam ler o que aconteceu. Ele prega aqui na porta da igreja, no dia 31 de outubro de 1517. No dia seguinte, aconteceu uma revolução. Revolução. As pessoas começaram a ler aquilo e vendo as coisas que eles eram contra, as coisas que eram diretamente contra a igreja. E ele foi perseguido, quase morto, se não fosse protegido por outro rei e por outras pessoas que tiravam ele daquele lugar. Foi excomungado da igreja, seus livros queimados e renunciados. E de todo esse movimento que ele fez, que era em favor da igreja, os seus discípulos depois escreveram um documento que ficou conhecido como as 5 solas, né? Essas solas vêm do latim, que é somente, né? Os 5 somente. E ele vai dizer que somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e somente a glória deve ser dada a Deus. Ele resume, os discípulos deles resumem as 95 teses nesses somente. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória deve ser dada a Deus. Resume os ensinamentos naquele tempo. Muitos outros reformadores aconteceram também e viveram isso. Mas a igreja não pode esquecer essa data, irmãos.
O lema da reforma, a igreja reformada, sempre se reformando. Aquilo que aconteceu em 1517, o que levou o mundo para aquilo, foi um movimento interessante. Mas não parou ali. Não foi só aquilo. Não foi só aquele momento. A igreja precisa sempre rever suas práticas. A igreja precisa sempre rever o que tem feito. A igreja precisa rever a maneira que tem seguido a Deus. A igreja precisa rever a maneira que adora, a maneira que serve, a maneira que se coloca diante de Deus. A igreja precisa rever as suas posturas sempre, sempre. E momentos como esse da reforma é um bom momento para refletirmos sobre que igreja nós temos sido, sobre que igreja nós queremos ser e de que igreja a Bíblia fala que nós precisamos ser. É preciso pensar e repensar sobre isso. É preciso pensar se a minha vida não precisa ser transformada, se o meu jeito de cristianismo não está errado, se o meu jeito de servir a Deus é o jeito bíblico realmente ou não. Um mês passado, um dos líderes do movimento Igreja Perseguida morreu. Ele era conhecido com um nome falso, chamado Irmão André. O Irmão André, ele é autor daquele livro, O Apóstolo dos Pais Sangrentos, Oração, Intercessão e muitos outros. Durante muitos anos aqui nós celebramos o Domingo da Igreja Perseguida. Não sei se os irmãos lembram. E eles vão em lugares e pregam o Evangelho em lugares que o Evangelho não pode ir, que não pode chegar. É isso que eles fazem, é isso que eles têm feito em muitos lugares. E o irmão André ele tem um livro, eu tenho também esse livro, chamado O Contrabandista de Deus. Durante muitos anos ele contrabandeou Bíblia em países que não podiam entrar a palavra de Deus. Nesses lugares que eles faziam, eles enterravam páginas da Bíblia. E as pessoas trocavam as páginas para ler. Eu tenho uma página, eu pego a sua página, você pega a minha, para que eles possam ler. E no início do mês de outubro, o irmão André faleceu. Mas o trabalho continua. A missão da igreja perseguida continua. A missão de anunciar o Evangelho continua. A missão dessa igreja de precisar se renovar, se reformar todos os dias, continua. A missão de ser uma igreja diferente continua. Meus irmãos, nós não temos que nos encantar com a possibilidade que ser cristão é uma coisa bonita, é uma coisa que as portas vão se abrir e que Deus vai guiar. Quando o salmista diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele não está dizendo que todas as nações terão Deus como Senhor. Ele está dizendo que a nação que tem um Deus como Senhor, ela é feliz. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que isso é uma visão chamada pós-milenista, né? Que acredita-se na salvação de todo mundo, que todo mundo vai cair na real e vai servir a Deus. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica não é essa. A visão bíblica é de perseguição, de luta, de crises, mas a igreja prevalecendo sempre, a igreja firme sempre, a igreja inabalável sempre, a igreja diante de Deus sempre. Por isso, aquilo que aconteceu na Reforma Protestante, século XVI, ela tem que ser revista hoje, também tem que ser revista hoje. Na época do século XVI, o foco era uma luta que eles travavam contra a Igreja Católica. Era isso que eles travavam praticamente, pelos atos, os desvios bíblicos que ela tinha. E hoje, a igreja luta contra quem? Hoje, para onde as armas da igreja estão apontadas?
A igreja durante muito tempo quis ser aceita. A igreja durante muito tempo quis ser acolhida. A igreja durante muito tempo quis ver isso como um benefício ser cristão, como aconteceu no século IV com Constantinópolis, com o imperador Constantino. A porta de entrada da igreja não pode mudar. A porta de entrada da igreja precisa ser a conversão, a mudança de vida. E a Bíblia diz que essa porta é apertadinha. Esse caminho é difícil de ser trilhado. A Bíblia diz que poucos encontram esse caminho e que poucos conseguem passar por ele, porque o cristianismo não é um sonzinho de voz, não é palavrinhas bonitas. Cristianismo não é eu falar de emoções ou querer lhe tratar para ficar bem. No século IV, a igreja ficou bem. Eles tiveram seus bens de volta, eles tiveram dinheiro e tiveram tantas coisas mais, mas perderam a essência, que é Cristo. Perderam a essência, que é estar diante de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não podemos mudar e não podemos abrir um milímetro que seja. A igreja é lugar de novas criaturas. A igreja é lugar de pessoas regeneradas. Igreja é lugar de pessoas que queiram viver uma nova vida com o Senhor. Igreja é lugar de pessoas que têm a Bíblia como regra de fé e conduta. Igreja é um lugar de pessoas que queiram adorar e servir ao Senhor. Igreja é um lugar, meus irmãos, de pessoas que erram sim, de pessoas que podem dizer que querem fazer o certo e acabar fazendo o errado. Mas igreja é lugar de mudança de vida. Igreja é lugar de pregação do Evangelho. Igreja é um lugar de compreender, pegar a sua cruz e seguir a cada dia. Igreja é lugar de renúncia. Igreja é lugar de entrega. Igreja não é lugar para voos altos, mas é lugar de serviço, de trabalhar por, de dar a vida em função de dividir com, de compartilhar, de abraçar, de comunhão. Igreja é um lugar de doar-se, acima de tudo, acima de todas as coisas. Fora isso, não é igreja, irmãos. Igreja não é lugar de apresentação. Igreja não é lugar de fama. Não é lugar da vida que o mundo mostra lá, de glamour. Não é isso, irmãos. Não é isso, nunca foi isso. Nunca foi isso. Igreja é um lugar de pregarmos o Evangelho. E o que temos feito como igreja, o que temos feito como igreja do Senhor, onde está o desejo de nós anunciar o Evangelho ou de ler a palavra? Onde está? Igreja que não ler Bíblia não é igreja. Se você se acha da igreja e você entra semana e sai semana e não ler a Bíblia, você não é igreja. O cristão lê a palavra. Se você entra semana e sai semana, quem estava aqui no culto de quarta-feira, eu falei muito sobre isso, e não ora, você não é igreja. Porque a igreja ora. Igreja ora, igreja coloca a vida diante de Deus. E eu falei para os irmãos aqui na quarta-feira, a oração começa quando as palavras terminam. Igreja é um lugar de oração, é um lugar de entrega. Igreja é um lugar de palavra. O Senhor Jesus naquela época, Ele disse: ei, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram ela
uma habitação de ladrões. E ele sai, ele quebra tudo que está ali. E ele fala: olha, na minha casa não é assim. Igreja é um lugar de mudança de vida. Igreja é um lugar de servir e não ser servido. Que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Que não senta no canto principal da mesa, mas espera ser chamado. A reforma do século XVI trouxe à tona questões sobre a suficiência de Cristo, a suficiência das Escrituras, da fé, da graça e da glória. Mas hoje a igreja precisa se reformar em muitos outros pontos, em muitas outras questões. Hoje a igreja precisa se voltar para Deus. Hoje a igreja, ela fecha os olhos para a necessidade dos necessitados. Hoje a igreja, ela é tão cheia de afazeres que ela não tem tempo para servir o Senhor. Não tem tempo. Eu tenho tempo para tudo, mas não tenho para servir ao Senhor. Tenho tempo para ir para todos os lugares, mas não tenho para estar com o Senhor. A igreja precisa mudar. Eu não me importo que a tua Bíblia esteja no teu celular. Não faz mal. Ela pode estar no celular, ela pode ser uma Bíblia aqui impressa também, ela pode ser King James, ela pode ser NVI, ela pode ser o que for, mas nós precisamos nos voltar para ela. Que a igreja é lugar de perdão. Eu aprendo a perdoar com a Bíblia. Igreja é lugar de comunhão. Eu aprendo a comunhão com a Bíblia. Igreja é lugar de nova vida. E eu aprendo nova vida com a Bíblia. Nós precisamos nos reformar novamente, irmãos. Nós precisamos transformar tudo novamente. Nós precisamos olhar para trás e ver o que pode ser feito para frente. Nós precisamos mudar tudo, irmãos. Ficou normal dentro das igrejas o divórcio, a separação, o adultério. Você vê as igrejas, nós falamos ontem no encontro de casais aqui sobre isso, e parece já que é tudo tão normal. A igreja precisa se reformar. A igreja precisa ter o desejo de servir a Deus. Você já pensou? Por que tem alguém que tem coragem de fazer um contrabando de Bíblia em países que não pode ler a Bíblia? Enquanto isso, eu e você que podemos ler a Bíblia todo dia, nem pegamos nela. Você já parou para pensar por que o John Wilke, o John Oz, o Lutero, o Jerônimo, tantos outros pregavam o Evangelho até morrer? E eu e você que podemos pregar todo dia, nós não pregamos? Você já parou para pensar por que alguém ia ser excomungado da sua igreja, ter os seus livros queimados, ter os seus filhos levados, sua casa levada, seu salário cortado, seus bens cortados, e passar a viver em buracos como rato para servir a Deus? Enquanto eu e você, que temos casa, travesseiro gostosinho para dormir, lugar climatizado, tudo legal, nós não temos coragem de servir ao Senhor? Você já pensou sobre isso? O que aconteceu com eles foi diferente do que aconteceu com a gente, então. O que tocou neles
tocou diferente na gente então. A voz que eles ouviram não foi a voz que nós ouvimos. Alguma coisa aconteceu nesse processo. Por que eu não vou? Por que eu não faço? Por que eu não me dou? Por que eu não me entrego para isso? E eles não só se doam, se entregam, como eles morrem e perdem tudo que tem por isso. Por quê? O que aconteceu na vida deles que não aconteceu na nossa, irmãos? O que eles ouviram? Que palavra foi essa que eles ouviram que mudou a vida deles de um jeito e que não mudou a nossa? Crente hoje quer ir para a igreja para ter suas dores aliviadas, sua fome saciada, seus pedidos resolvidos. Como foi que ele veio na sua vida? O que ele fez? O que ele fez diferente na vida daqueles homens que não fez na nossa? Pois procure na internet o livro dos mártires. Tem uns 5 livros sobre esse tema. Tenho 3 deles eu tenho lá em casa. E você vai ler a história deles, sobre a vida deles. O que foi que aconteceu na vida deles que não aconteceu na nossa, irmãos? Que voz eles ouviram que nós não ouvimos? Que som eles ouviram que nós não sentimos? O que foi que aconteceu? O movimento da reforma atribui a invenção da imprensa, 1450 mais ou menos, século XV, a possibilidade de propagar o evangelho. Talvez, fazendo uma comparação, a invenção da imprensa está para a reforma, como as mídias sociais hoje estão para uma nova reforma que nós podemos fazer. Mas e por que não fazemos? Por que não fazemos? É impressionante que porque que entre nós mesmo, né, não vira notícia dizer Jesus salvou alguém ou Jesus perdoou alguém. Isso não vira notícia. Mas uma bobagem. Tem tantas curtidas, tantos compartilhamentos, tanto alcance, tantas coisas, irmãos, tantas coisas. Não. O que aconteceu e o que acontece com aquela igreja precisa acontecer com essa igreja hoje. Precisa acontecer. Porque, irmão, se antes do final do arrebatamento, se antes do arrebatamento houver uma forte perseguição sobre a igreja, se antes do arrebatamento houver uma forte perseguição sobre a igreja, chamada de grande tribulação, quantos de nós estariam dispostos a continuar seguindo a Deus, ainda que isso me custasse a vida? Ainda que custasse tudo que eu amo, tudo que eu acredito, tudo que tenho, tudo que sou ou que fui, se me custasse tudo, quantos de nós estariam dispostos a continuar seguindo a Cristo? Chuva nos impede de cultuar a Deus. Calor nos impede de cultuar a Deus. Visita nos impede de cultuar a Deus. Programas de televisão,
nos impedem de cultuar a Deus. Festas, aniversários, amigo oculto, espoacre, nos impedem de servir a Deus. Qual foi o evangelho que nós ouvimos, irmãos? Qual foi o evangelho que nós ouvimos? Isso mudou tão rápido, tão rápido. Se a gente disser para alguém hoje vir orar às 5 horas da manhã na igreja, para ele vir orar antes de entrar no trabalho, para ele sair renovado, ele fala: não, pastor, não dá não, é perigoso. Tá bom, então vamos 6 horas. Ah não, mas 6 horas o sol ainda nem saiu. Ah não, então vamos 8, o sol já está muito quente. Ah, vamos à tarde. Não, à tarde não dá, porque tem à noite, não à noite. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos mudar, irmãos. Esse evangelho precisa impactar a nossa vida de um jeito desesperador, transformador. E você precisa abrir os teus olhos para tudo. Eu vou te falar um exemplo aqui que talvez a comparação não seja boa, mas vai valer para você abrir os olhos. Eu nunca estimulei esse negócio de time lá em casa, nunca. Flamengo, né? Nunca estimulei. Mas desde pequeno eu acho que a Melissa me via com blusa do Flamengo, essas coisas, né? Bom gosto. Aí ela dizia que era Flamengo, né? Ela dizia que era Flamengo. E dizia que era Flamengo, dizia que era Flamengo. Hoje, na verdade, as escamas caíram dos meus olhos, porque eu estava contando essa história e o Vitor falou: se ela mudou, então ela nunca foi, pastor. Eu falei: tá certo, né? É isso mesmo. E aí, final da Libertadores de 2020, irmãos, estava tudo certo para a gente ganhar do Palmeiras e ser bi com aquela geração. Estava tudo certo, não tinha erro. Se fosse para prorrogação, não tinha problema, a gente ganhava lá, não tinha problema. O Andréas Pereira dá aquela falhada, irmãos, eu nunca vou esquecer desse nome, grave, Andréas Pereira. Ele falha, irmão, de um jeito terrível. Aquele jogador lá do cabelo louro lá do Palmeiras, que não existe o cara ter um cabelo daquele jeito, né? Ele rouba a bola, faz o gol, e a Melissa vira palmeirense, irmão, naquele dia. Você está rindo porque não é com você. Ela vira palmeirense naquele dia. E o pior, os meninos estavam chamando para a gente assistir o jogo sábado. Falei: vou nada, eles são zica, só se for na casa do Plauto, porque lá no Plauto a gente foi campeão, meu irmão. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Isso é uma besteira para mim. Eu até compro as blusas para ela, né? E ela fica linda de verde, de branco, de amarelo, de vermelho. Isso na verdade é o que menos importa. Mas estou te dizendo isso porque você tem que ficar atento a tudo o que acontece na tua vida, na tua família, na tua casa. Porque um vacilo pode fazer as coisas tudo mudarem. Tudo mudarem. Uma questão pode transformar tudo. Pode transformar tudo. E essa igreja precisa mudar, porque ela não olha para os filhos, ela não sabe o nome dos amigos, dos professores, dos programas que eles veem na internet, dos vídeos que assistem. E um vacilo pode mudar tudo. O que era flamenguista pode virar palmeirense.
Graças a Deus que não foi vascaíno, né? Mas, né? Que aí também não, né? Mas um detalhe pode mudar as coisas. E aí nós ficamos desatentos. Essa igreja está desatenta, irmãos. A igreja do século que nós estamos, a igreja do século 21 é uma igreja desatenta. É uma igreja que não tem olhos espirituais. É uma igreja que não entende que a luta é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo. É uma igreja que não entende que precisa cumprir o ID. É uma igreja que não compreende que precisa se entregar, que precisa se dar para a obra do Senhor. Se a igreja fosse minha, eu estaria super preocupado, irmãos. Eu teria já feito consultoria, contratado pessoas, eu já tinha feito um monte de coisa. Eu lembro quando eu me converti para cá, né? Me batizei em 93, mas a minha geração ali de 97, 99, o pessoal daquela época, o tanto de pastor que tem, de missionário, de cantor, presbítero, pentecostal, tradicional, G12, 112, G5, G não sei o quê, o tanto de gente que tem, irmãos, daquela geração que está na igreja, no Acre, fora do Acre, em outros lugares, em tantos outros lugares. Mas agora não, agora primeira vez que eu comecei a tocar, faz muitos anos, violão. Consegui o violão preto do Tiago emprestado e no culto de adolescentes. Eu fui cantar uma música porque no grupo de adolescentes não tinha louvor. As primeiras 2 notas que eu aprendi a tocar, eu já tocava na igreja. Agora, para me convencer um adolescente desse a tocar na igreja, é uma dificuldade, irmãos. Para pessoas cantarem é uma luta, meu Deus. É tanta coisa que tem. Naquela época a gente tinha coral de homens, de mulheres, de criança, de adolescente, e tinha um prazer em fazer, entendeu? Uma vontade louca de fazer. Assim, meu Deus, eu vou fazer. Mas aí eu estava essa semana lá no Ayrton Senna, na obra, só vendo os irmãos trabalhar, irmãos. Aí eu falei, pastor, o rapaz que está fazendo lá é pastor. Só quer trazer um grupo para apresentar lá no dia do aniversário da igreja, não? Ele falou assim, pode mesmo? Eu falei, pode, eu vou trazer um carro para buscar todo mundo. Só me diga quantos vão ser, que vai vir um carro aqui buscar todo mundo. Ele falou, pastor, quando eu falar isso, eles já vão começar a jejuar, a orar. E eles vão se preparar tanto para esse dia. O senhor vai ver lá que vai ser lindo. Eu fiquei pensando assim, as pessoas oram em jejum para tocar ou para dançar ou para se apresentar. E aí eu fiquei lembrando, meu Deus, era exatamente desse jeito. Eu ia tocar, cantar, me apresentar. Quantas e quantas vezes eu fiz 3 dias de jejum para isso? 10 dias de jejum. Tem um lugar nos supermercados, irmãos, que eu pulo. Tem uma seção que eu pulo todas as vezes. Durante a construção aqui da igreja, teve uma vez que a gente fez um desafio, eram 20 dias de jejum, só comendo barra de cereais. Eu passo, irmãos, eu pulo toda a seção de barra de cereais, porque eu sinto nojo do gosto, do cheiro, de todas hoje. De tudo eu passo, você chega já fico todo arrupiado. Que evangelho eles ouviram que nós não ouvimos?
e que não nos impulsiona a fazer as coisas. Que evangelho nós ouvimos que ele nos deixa parados sem fazer as coisas? Que evangelho nós ouvimos que achamos que evangelho é coisa de criança? Que evangelho é coisa de quem não tem tempo? Que evangelho nós ouvimos que nós não entregamos tudo? Estava conversando com uma pessoa essa semana, ela falou: pastor, eu passei no concurso, eu fiz o voto com Deus, e o voto era que eu ia dar meu salário todinho, mas eu falei: meu Deus, e como é que eu vou comer? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar ele todinho, mas eu vou passar lá em 3 vezes. Eu falei: aí é do teu coração, aí não é comigo mais não. O voto foi tu com Deus, eu não estava nem lá. Mas a gente não faz mais voto com Deus. A gente não ora para ninguém. A gente não visita. Não põe a mão sobre os enfermos. Que evangelho nós ouvimos, irmãos? Que evangelho mexeu conosco? Foi o evangelho da conversão? Ou foi o evangelho da conveniência? Foi o evangelho que, quando ser crente no tempo de Nero, quando era ser crente no tempo de Domiciano, no tempo de Vespasiano, no tempo que ser crente era para quem que era arrochado mesmo? Ou foi o evangelho de Constantino? Qual foi o evangelho? Qual foi o evangelho? Essa semana eu estava buscando doação lá para o Ayrton Senna, para o aniversário da igreja. Vai num canto, pega uma escova, vai no outro canto, pega material, pega luva, pega não sei o que, pega avental, pega e vai e conversa com não sei quem, e manda ofício para não sei quem, ofício para não sei quem, e ofício para não sei aonde, e cobra fulano, e pergunta qual é o preço da diária não, né? Diária é do pedreiro, né? Do plantão, né? Dos profissionais da saúde, né? E isso, e o valor, e quanto é que cobra, e não sei o que, e se for assim, se for assado. E aí correndo de um lado, correndo do outro. Aí eu volto para Ayrton Senna, sem as coisas que eu queria ainda. E a hora que eu vou lá na obra, irmão, sempre tem um monte de criança lá, um monte. Essa semana eu fui com o Sávio lá, não sei se foi sexta. Essa semana eu fui com ele lá. E aí tem um jovem que os meninos chamam de Sáviozinho, que é o Caio. E aí estava o Caio e o irmão dele lá, acho que é Rainan. O irmão dele lá. Eu perguntei, ele tem quantos anos, Caio? Ele falou, 1. Mas eu achei um menino grande assim, né? E alguém falou, não, ele tem 3, né não? Aí ele falou, tem 2, pastor. Eu falei, por que tu disse 1, rapaz? Aí ele riu assim. Aí o Sávio mandou ele buscar uma coca. Aí buscar uma coca. Aí mandou o outro meninozinho lá, o Anderson, ir buscar a coca. Eu perguntei, vocês estão indo para a aula? Aí ele falou, estamos, mas hoje não tem não. Aí a gente vem para cá, porque a gente fica fazendo as coisas e vê se pode ganhar algum dinheiro. E aí um perguntou para o outro, e aí a tua mãe estava na festa ontem? Aí ele estava, está tudo bêbado lá em casa ainda dormindo. Os meninos têm 3 anos, 5 anos, 8 anos. E aí tu veio para cá fazer... Não, eu vim para cá para a gente ver se vai ter alguma coisa. E a igreja, irmãos, a igreja precisa estar anunciando o evangelho. Eu cheguei lá sábado na aula de futebol, esqueci até de mandar as fotos para os irmãos. A gente estava lá na aula de futebol, aí passou um rapaz lá e falou, pastor, vem cá. Aí eu fui lá e falei, pois não, o senhor vai fazer uma cozinha comunitária aí? Eu falei, por quê? Dependendo do que ele falasse, não. Dizia que sim ou que não, né? Se o senhor quer, né? Mais ou menos o senhor quer. Não, porque eu sou cozinheiro. E se o senhor quiser, eu e a minha mulher vamos trabalhar aí. Ela só sabe cortar verdura, mas eu sei cozinhar bem. Eu falei, então você já está contratado. Falei, não tenho dinheiro para lhe pagar não, mas você está contratado.
Ele falou, eu passei lá, vi a cozinha está linda. Mas nós fazemos e vamos fazer isso, irmãos, para anunciar o Evangelho. Nós não podemos viver um culto atrás do outro, irmãos. Nós não podemos viver um sábado, depois outro e outra vida. Não, irmãos. Deus nos chama para muito mais. O Evangelho, ele é mais poderoso do que isso. O Evangelho, ele mexe por dentro e ele me muda. E o Evangelho não é de falatória, não, irmão. De não sei o que, não é disso, não. Nem quando eu descer daqui, não vê se comprometer comigo. Não, pastor, agora a gente vai lá, viu? Não, nem faça isso, não. Vai lá. Vai lá, só vai lá. Me manda as fotos depois, entendeu? Vai em outro lugar e anuncie esse Evangelho e faça o que você puder. Faça o que estiver a seu alcance. A igreja precisa ir. A igreja precisa fazer. A igreja precisa dar passos profundos em relação aos perdidos, em relação a si mesmo, em relação a outros irmãos. A igreja precisa se encontrar e viver o que Deus tem para ela. Não adianta, irmãos, a gente falar da reforma e não se reformar hoje. Não adianta a gente conhecer a reforma e não mudar de vida hoje. Não adianta eu viver a minha vida, porque um dia eu ouvirei: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem guardado, para quem será? A nossa vida é um fio, irmãos. Nossa vida, no estalo de dedos, nós deixamos de ser. E o que nós temos feito? O que nós temos, para onde nós temos ido? Hoje, quando eu cheguei aqui no culto, recebi uma notícia triste, através do Maico, de um amigo nosso, aí em comum, que os irmãos orem por ele. Ele teve 4 paradas cardíacas e tal na UTI do pronto-socorro, né? Ali do PS. E o rapaz novo também. E a nossa vida é assim, irmãos. Não dá para se preparar quando a situação chegar. É preciso estar pronto hoje. E se o dia for hoje, e se a hora for agora, se o momento for hoje, se for hoje o dia. Ih, pastor, mas Jesus não vai voltar hoje não, mas você pode morrer. Entendeu? Ele pode até não voltar hoje, mas eu posso morrer. Aí voltou para mim. Mas ele pode voltar hoje porque a sua volta é real, a sua vida é real. E nós precisamos acertar tudo que está mal resolvido na nossa vida, irmãos. Precisamos colocar em dia tudo que está perdido. Precisamos colocar em dia tudo que precisa ser aplumado. Porque isso é a igreja do Senhor. Inclusive, na igreja reformada, né, que eu nem me considero assim uma igreja, não sou do movimento reformado, eu não sou. Sou do movimento batista mesmo. A igreja reformada tem um lema que um dos elementos da igreja, na igreja batista nós falamos que nós temos 2 ordenanças, o batismo e a ceia, 2 ordenanças. Na igreja reformada normalmente eles chamam de sacramento. Eles falam do batismo e da ceia, mas eles falam também da disciplina, a necessidade da disciplina dentro da igreja. Que uma igreja reformada é uma igreja que tem disciplina. E eu concordo com eles, irmãos. A disciplina, a correção, a admoestação, a repreensão de um caminho de morte para um caminho de vida. Eu concordo. Nós precisamos rever o nosso caminho e saber onde vamos. Muita gente dentro da igreja desviada, irmãos. Muita gente. Muito dentro da igreja mortos em delitos e pecados. Muita gente dentro da igreja
só esperando alguém enterrar. Muita gente dentro da igreja, perdido no seu caminho, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E o que eu preciso fazer então? Me volto para Cristo. Me volto para Cristo, porque eu vou me encontrar novamente. Coloco os meus olhos em Cristo, porque eu vou me encontrar novamente. E vou voltar para o caminho do reino de Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Aí seremos a igreja que podem cortar minha cabeça, podem me matar, podem me levar para morar nas catatumbas, podem me levar, podem cortar o que for, podem levar os meus bens, podem fazer o que for comigo. Eu permaneço fiel ao Senhor. Sem abrir, sem recuar, sem cair, nunca. Sempre na presença dEle. Que, em alusão ao dia da reforma, nós venhamos verificar o que precisa ser mudado na nossa vida e ser colocado em prática para uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé?